E aí então vamos fechar essa primeira parte aqui, que é então a nossa aula de hoje, né? Nosso primeiro encontro aqui do módulo. Então nesse momento aqui a gente está pensando nas nossas atitudes em relação à empresa, né? E para a gente encerrar então essa ideia, eu vou estar buscando aqui dois conceitos que são conceitos bem atuais, que é a trabalhabilidade e a empregabilidade. Opa, parei aqui para puxar o texto, né, que já é sumido. E aí assim, a gente começa então pensando na explicação das duas palavras. É claro, já devo ter falado isso em alguns vídeos lá em outros módulos, que a primeira ideia de entender algo é entender como que o que é a palavra, né? Entender o que é colocado. E eu acho até que eu já tratei sobre esse assunto com vocês, mas vamos lá de novo, vamos falar mais uma vez, porque acho que a experiência me foi tão traumatizante como professor que ele já vem falando, né? Porque trabalhabilidade, ele também é uma palavra que pode estar ligado ao concreto, uma coisa mais ou menos assim. Estou fazendo uma pesquisa aqui agora em tempo real, né? Porque não tem nada a ver com a minha área de pesquisa, né? Mas a trabalhabilidade, ela é uma propriedade do estado fresco que determina a facilidade e homogeneidade que pode ser misturado e lançado, sabe lá mais Deus o que, ou seja, uma coisa muito voltada à construção. Por que eu estou citando isso? Se eu não ter falado, eu recordo que em uma aula que eu dei, nesses Ctrl-C, Ctrl-V da vida, né, que geralmente o aluno gosta de fazer, né, aquele Ctrl-C, Ctrl-V maroto, alguém me deu essa resposta. Eu até hoje eu paro porque eu fico pensando, né, o que aconteceu. Eu confesso, na verdade, que ainda falei no sábado que eu espero poder dar um aulão ainda sobre pesquisa científica, para a gente tratar sobre alguns assuntos, né? Sobre o que é plágio, por exemplo, que a gente muitas vezes fizemos plágio achando que está certo. E onde é que entra a ideia da aula nessa história toda? Por que eu dei toda essa volta aqui? Por quê? Porque se eu consigo entender realmente o significado da palavra no conceito que ele tem que ser empregado, eu resolvo a coisa. Observa, quando eu estou pensando no conceito de trabalhabilidade e empregabilidade, se você abrir o Google, né, fazer aquela propaganda de graça aí, né, paga nós Google, vamos lá. Mas se você abrir, se você digitar, a primeira coisa que vai aparecer em que? Empregabilidade. É a habilidade de manter o seu currículo atrativo para o mercado de trabalho. E trabalhabilidade é a capacidade de adequação e geração de renda a partir de habilidades pessoais. Resolve a coisa. E na verdade fecha o que a gente viu até então. Porque veja bem, trabalhabilidade. Agora vamos pensar com calma, né? Vou dar mais uma lida aqui na bugada que a gente deu, né? Acho que assim que fala, né? Deu uma bugada, sei lá. Deu um Google, acho que mudou de novo, né? Não sei. Mas trabalhabilidade é a capacidade de adaptação, se adaptar. Trabalhabilidade, capacidade de se adaptar. E de geração de renda a partir de habilidades pessoais. Vou pegar meu exemplo de novo, né? Já que eu já citei alguém hoje que é a Cláudia Baione, minha querida ex-colega de trabalho, mas quando ficar citando os outros, de repente eu vou citar alguém, a Cláudia, eu sei que não vai achar ruim, eu não posso citar alguém que vai achar ruim. Então eu vou ficar me citando. Veja bem, se trabalhabilidade é a capacidade de adaptação. Neste momento de pandemia, todos os nossos professores estamos nos adaptamos. Tivemos que ter a capacidade de adaptação no sentido de dar uma aula online, uma aula virtual. Então, ou seja, a gente exerceu um dos pontos da trabalhabilidade, que é a capacidade de adaptação. E a outra coisa que a trabalhabilidade fala, que também é a capacidade de geração de renda a partir de habilidades pessoais. Aqui a gente também tem um conceito que a gente vai trabalhar lá na frente quando a gente for pensar em empreendedorismo.
Só que até em relação ao mercado de trabalho, por exemplo, quando eu faço a aula desta maneira, e aí nos outros vídeos eu expliquei um pouquinho qual que é o conceito para chegar a essa forma de aula, eu peguei uma habilidade pessoal que eu tenho, certo? Uma habilidade que me é muito natural, que é a comunicação, tá? Afinal de contas eu sou músico, afinal de contas eu fiz teatro, afinal de contas faz 20 anos que eu dou aula, afinal de contas eu sou orador, afinal de contas afinal de contas um monte de coisa, né? Afinal de contas eu sou palestrante, ou seja, eu pego uma habilidade pessoal que eu tenho e eu faço então que ela seja usada ao meu favor nesse processo de adaptação, para suprir alguma coisa. Por exemplo, eu recordo que um dia eu fui dar uma aula para uma outra turma e aí coordenação na pessoa da Vanessa falou para mim assim, falou, olha, o prof, é o seguinte, os vídeos já estão gravados, então você só chegou na hora, liga ao vivo e bora lá. Aí é claro, né, tem que ver os vídeos que a colega, no caso, gravou, senão a colega está falando de alho, eu estou falando de bugalho. E eu olhei e falei, nossa, fiquei bem feliz com a produção do vídeo, porque é um vídeo completamente diferente do meu. Eu faço a minha maneira de fazer, essa maneira mais explanativa, essa maneira mais de um diálogo, ou seja, estou usando algo que me é natural, estou pegando uma habilidade pessoal que eu tenho. A colega já tem uma outra habilidade, que é fazer os slides lá, que dá para ficar rodando os slides várias vezes assim, porque eu não cansava. Deu um jogo de cores e coisas e tal. Ou seja, também usou uma habilidade pessoal nessa ideia, a sua capacidade de adaptação, então adaptou-se também a esta ideia de dar uma aula, no sentido de fazer uma aula 1 hora gravado, depois 1 hora e meia ao vivo, e usou uma habilidade pessoal que é mexer com o programa de computação. Percebe que não é só o conhecimento da matéria. É preciso, além de conhecer a matéria, você entender muito sobre algumas outras coisas, que são as maneiras de levar o seu conhecimento a outros lugares. Levar o seu conhecimento, então, a outras formas. Certo? Aí a gente vai falar um pouco, então, da empregabilidade, depois a gente tenta aí fazer uma síntese das duas coisas. Então, se eu vou pensar que é a empregabilidade, no caso, então, a gente falou da trabalhabilidade, a empregabilidade vai ser, então, a ideia, a habilidade de eu manter um currículo atrativo, que é para manter as pessoas empregadas. O que acontece? Acontece muito a ideia de que hoje fala-se muito de que a gente tem, na verdade, até vagas de trabalho, mas não tem pessoas qualificadas para ocupar essas vagas. Eu não tenho aqui em minhas mãos dados para dizer se isso é correto ou não, se essa afirmação é verídica ou não, mas fato é que algumas áreas temos, de repente, algum déficit de pessoas que não estão qualificadas para fazer. Então, como que eu vou fazer para manter o meu currículo atrativo ao mercado de trabalho? Vou contar um monte de mentira no currículo? Claro que não. Porque não adianta você contar um monte de coisa que não é de fato o correto aquilo. É necessário buscar a capacitação. Esse buscar a capacitação é algo que eu gosto de pensar que neste momento nos é muito importante. Por que nesse momento nos é muito importante? Porque, veja bem, das duas uma. Ou você nesse momento está num local que você vai olhar e falar bem assim, olha, eu quero fazer carreira aqui dentro. Eu quero fazer carreira dentro desse local, desse conceito. Pensando que estou falando para aprendizagem, né? Ou seja, vocês estão inseridos no mercado de trabalho. Ou se não, você pode olhar e falar assim, olha, estou gostando dessa experiência, mas não é aqui que eu posso fazer, que eu quero fazer. Das duas uma. Se você está na primeira opção, então você precisa pegar
todos aqueles conceitos que a gente pensou lá na trabalhabilidade, colocar isso de forma a ter uma adaptação dentro de onde você está inserido. E tendo essa adaptação, você então coloca as suas qualidades pessoais para jogar a seu favor. E se você está no estágio 2, aquele momento em que você vai olhar e falar, pessoal, veja bem, eu estou neste momento aqui, mas não é que eu quero realmente ainda seguir uma carreira profissional. Você vai pegar esse momento que você então, estando inserido no mercado de trabalho, como aprendiz, mas inserido no mercado de trabalho, você tem uma renda, você vai pega uma parte disso e você vai dedicar essa parte no investimento para alcançar habilidades que vão fazer com que você esteja apto a seguir a carreira que você quer. Você pode olhar e falar para a senhora, veja bem, professor, eu queria seguir carreira sendo um faixa preta em jiu-jitsu. Então, o seu investimento é em aulas de jiu-jitsu. Eu quero seguir carreira sendo um engenheiro, então seu investimento é em uma graduação em engenharia. Observa que quando eu estou pensando em manter o meu currículo atrativo, também é entender que manter um currículo atrativo é estar intervindo o tempo todo na formação desse currículo. Se eu estivesse falando, por exemplo, nesse momento com pessoas que estão à procura do emprego e que ele precisa olhar a trabalhabilidade, observa a empregabilidade, mais a empregabilidade, né? Observa que o foco daí muda. Fala bem assim, olha, a gente precisa fazer com que esse currículo fique atrativo. Fala, como é que você vai investir em algo? Se você está procurando, a gente começa a pensar naquelas plataformas que são gratuitas. Você tem uma série de locais, a gente depois vai falar um pouco mais ao vivo aqui. A gente tem uma série de locais que fazem cursos gratuitos. E a partir então de colocar, de ter então esses experimentos, essas experiências de ensino, que você vai ter então os momentos em que você vai se sobressair. E é justamente quando você consegue se sobressair, você consegue ter uma carreira vitoriosa. Por quê? Porque você consegue então estar adaptado às necessidades que são colocadas no mercado de trabalho. Necessariamente. E se você consegue fazer isso, você consegue gerar o trabalho. O que é gerar trabalho? Né? Você não está fazendo geração de emprego, diferente. Você está gerando trabalho. Você consegue, então, estar além do emprego, porque você consegue pegar toda a sua capacidade pessoal e fazer que aquilo gere para você um trabalho. E aí você consegue então ter múltiplas formas de trabalho, você tem múltiplas formas de conquistar a renda, que daí então já fica a matéria, fica aí o spoiler para a semana que vem, né, que a gente vai falar um pouco aí então sobre a geração de renda através do empreendedorismo. Para essa aula, a gente fez esse bate-bola aí sobre várias coisas e eu vou estar deixando um texto em especial para vocês, que é do Janguier Diniz. Janguier Diniz, ele é doutor em Direito e ele tem um texto super interessante sobre essa ideia de trabalhabilidade e empregabilidade. É um texto super pequeno, super rápido de ler, super fácil, e você vai perceber que se você pegar então esta ideia, você consegue linkar com essa horinha que a gente passou junto aí, essa horinha que a gente ficou falando aqui nesse monólogo, neste momento aqui, sobre como que a nossa geração de trabalho, nossa geração de renda, aqui nesse momento que a gente tem que pensar o nosso tipo de renda da empresa, certo? Espero que esse vídeo alcance vocês todos bem, com saúde. Logo mais a gente está aí ao vivo conversando. Até mais!